Olá pessoal, eu sou Paulo Caetano e este é o programa Difusor. Nessa primeira edição de 2021 eu converso com a Aline Magalhães Pinto. A Aline tem formação em letras e em história e o nosso bate-papo vai girar em torno de Maurice Blanchot, a relação dele com a direita, o nazismo, com a esquerda, o que ele fala sobre morte e escrita. A gente também conversa sobre Luiz Costa Lima, sobre performance, sobre formação humanística. Enfim, o bate-papo tá bem legal, vocês não podem perder. Aline Magalhães Pinto, no programa Difusor. Segue vinheta. Olá pessoal, esse é o programa Difusor e hoje a gente tem a honra de conversar com a Aline Magalhães Pinto, professora da UFMG. A Aline tem formação em História Social da Cultura pela UFMG e pela PUC-Rio, tem pós-doutorado na área, pesquisa termos como modernidade, corpo e subjetividade e cultura intelectual francesa. Aline, você é especialista no filósofo Maurice Blanchot, figura que faz uma filosofia literária, né, vamos chamar assim. E eu gostaria que você comentasse, né, desenvolvesse algumas contribuições do Blanchot, principalmente a relação dele aí com morte e escrita. Bem, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que fiquei bastante contente com ele, né, e com a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Bom, Blanchot, né? Eu não diria que eu sou uma especialista em Blanchot, mas eu, né, evidentemente, conheço bastante da produção intelectual dessa figura, né, como você disse, que é realmente bastante interessante, né? Entre ensaios, romances e artigos, a obra do Blanchot ela é imensa, né, e multifacetada. Né? O Blanchot ele nasceu em 1907 e faleceu em 2003, né? Quer dizer, ele foi um intelectual, né, que viveu todo o século XX, né, e produziu uma obra, né, que se tornou referência fundamental a respeito de questões relativas à possibilidade e à finalidade da escrita literária. E essa obra acaba sendo também um testemunho do século XX. Né? Qualquer pessoa que eu acho que vai se interessar a sério por Blanchot, né? Acho que a primeira coisa que ela deve fazer é acessar um site que se chama Espace Blanchot. Né? Ali você encontra um material impressionante, né? Assim, desde fotos, a toda uma fortuna crítica, os debates ao redor da obra dele, os colóquios, enfim. E esse site, né, disponibiliza uma bibliografia organizada que foi organizada em 2019, quer dizer, né, relativamente recente. E se a gente olha essa bibliografia, né, a gente vê que os primeiros livros do Blanchot foram publicados nos anos 40, né, no início dos anos 40. A primeira obra publicada dele é um romance, Thomas l'Obscur, né? E logo na sequência, a gente tem um livro teórico que é o Comment la littérature est-elle possible? Né? Como a literatura é possível. Esse começo do Blanchot, né, eu acho que já indica muito o caminho dele. Né? Ele segue escrevendo romances, pelo menos até os anos 50. Depois, a escrita ficcional mesmo, ela se dilui, mas a ideia de pensar como a literatura é possível, ela permanece. Né? Desde a partir daí, então, né, ele tem uma obra bastante profícua, o tempo inteiro, né, lidando com a questão da morte e com os problemas da confecção escriturária. Na passagem dos anos 50 para os anos 60, né, o Blanchot ele se envereda por uma discussão mais política. Né? Ele começa a trabalhar com o conceito de comunidade, que é alguma coisa que as pessoas conhecem bastante no Brasil. E vai desenvolver, então, a ideia de que existe um sentido entre os escritores, né, um sentido quase filosófico de amizade. Né?
Eu acho que isso é um traço forte também da obra dele. No final dos anos, durante os anos 80, né, o Blanchot está extremamente produtivo, né, e aí começa a dialogar, né, com aqueles que seriam os seus leitores, mas também os seus herdeiros, né? Então tem uma coisa interessante na trajetória do Blanchot, talvez por essa vida longa, né, quase 100 anos, né, é que ele teve a oportunidade de dialogar diretamente com os seus herdeiros, né? Então ele escreve sobre Deleuze, ele escreve sobre Foucault, ele escreve sobre Derrida, e essas pessoas todas escrevem sobre Blanchot, né? Então há de fato, né, uma comunidade mesmo que se estabelece ao redor dessas obras. Pensando mais especificamente, né, sobre a relação entre escrita e morte, né, ela está em toda a obra de Blanchot, né? Realmente não tem nenhum livro, né, em que pelo menos um ensaio não toque a problemática da finitude, né? Na minha tese, que você cita, né, na pergunta, eu desenvolvo uma hipótese sobre isso, né, vinculando, então, né, a atividade da escrita a uma experiência de antropogênese, que é a consciência da finitude, né? É claro que o desenvolvimento dessa hipótese prescinde de uma série de passos argumentativos que eu não posso fazer aqui, né? Tentando sintetizar, né, o resultado desse trabalho que eu fiz, né? Eu posso dizer que, para Blanchot, na persona do escritor, quer dizer, né, essa máscara da qual o escritor se investe, né, nessa pessoa, né, nessa persona, um movimento empenhado pela antecipação da imagem da morte inscrita no ser para a morte heideggeriano se transforma, se metamorfoseia em um desde sempre morto, né? O escritor moderno, ele já está morto, né? A sua cultura é o desastre. O escritor é aquele que se situa numa espécie de após o desabamento, né? O mundo do escritor moderno é um mundo catastrófico, né? E é por isso, né, que ele escreve, né? É em função dessa catástrofe, desse esfacelamento que ele escreve, né? E justamente porque ele escreve, ele sobrevive a essa catástrofe. Mas essa sobrevivência, né, dá a ele, então, uma característica espectral, né? E é justamente como espectro que o escritor sobrevive, né? Devendo, então, morrer a própria morte infinitamente. Joia, Aline. O ensaio, Aline, para Starobinsky seria, dentre outras coisas, uma aventura do pensamento. Ele fala que é uma espécie de sondagem, de sopesagem livre, mas ao mesmo tempo rigorosa, vamos colocar assim, né? Muitas vezes o ensaio faz conexões imprevisíveis, né, de objetos, para desembocar às vezes numa leitura nova, às vezes meio polêmica, corajosa e por aí vai. Esses aspectos aí, você vê que eles dialogam com ensaios do Blanchot? Teria outros? O que tem de ensaísmo no Blanchot que você percebe? Bom, a princípio, né, eu diria que sim, né? A gente encontra esses aspectos que você citou nos textos do Blanchot, né? A escrita do Blanchot, ela tem esse movimento rigoroso e livre, né, que o ensaio permite e evoca. Por outro lado, né, eu não sei, né, não diria que tudo que o Blanchot escreveu são ensaios, né? Eu às vezes acho um pouco complicado a certa liberalidade com que a palavra ensaio é solicitada, né? Normalmente, e até pela própria falta de limite, de delimitação rígida, né, que o ensaio traz consigo, essa qualificação ela acaba sendo insuficiente, né? E muitas vezes parece que basta certas liberdades protocolares para que um texto seja um ensaio, né? De qualquer maneira,
eu acho que é sempre importante lembrar, né, que salvo os clássicos de Montaigne e Francis Bacon, a maior parte dos ensaios foi assim caracterizada posteriormente, né? E no caso do Blanchot, né, Blanchot não se referia a seus textos como ensaios, pelo menos assim, não que eu me lembre. Então, para mim, né, o que torna possível dizer a respeito do aspecto ensaístico de sua obra é o fato de que a problematização dos temas filosóficos e literários se dá de uma forma aberta, né, que já espera e mesmo prevê um retorno, um novo debruçar-se sobre o assunto. Quer dizer, o ensaio ele não encerra a questão, né? Ele parece manter-se receptivo mesmo, né? A um novo desdobramento, a uma nova investida sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Né? Eu nunca trabalhei de forma mais aprofundada a respeito do que é o ensaio, né? Mas como direcionamento pessoal, né? Eu gosto de pensá-lo a partir de um contraponto com o tratado, né? Quer dizer, o tratado ele é uma forma textual que sistematiza e busca ir fechando, né, as questões das quais trata. O ensaio, nesse sentido, seria o trabalho intelectual numa direção oposta, né, que busca distender, descerrar, quase que desabotoar mesmo, né, os temas e questões das quais trata. Joia. Ali, no plano político, o Blanchot ele teve, né, uma relação curiosa com a direita e a esquerda na Europa, né? Que eu queria que você comentasse que oscilação que foi essa e como é que ele atuou em relação ao nazismo. Sim. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que na primeira metade do século XX, né, essa terminologia, né, esquerda e direita, ela não tem a mesma operacionalidade que ela ganha no pós-guerra. Né? O Maurice Blanchot, ele pertence a uma geração nascida, né, entre 1895 e 1910, né, cuja parte dessa geração se revolta, né, contra a sociedade que se tornou brutalmente industrial, né, e onde a produção e o lucro minam diretamente os valores tradicionais. Né. Então, o Blanchot, antes de qualquer coisa, ele é um conservador. Né. Ele nasceu em 1910, na região de Bourgogne, e nos anos 20, ele ingressa na Universidade de Estrasburgo, quer dizer, no norte da França, né? E começa os estudos universitários de alemão e de filosofia. Né? O Blanchot sempre foi averso à atividade profissional e tampouco se tornou, no sentido acadêmico, né, um especialista, um historiador da literatura, um crítico literário. Né? Durante o período universitário, ele dedica seu tempo a interesses muito diversificados, né, que vão da literatura clássica à literatura de língua alemã, à filosofia e à psicologia. E tem uma coisa interessante, né, porque em Estrasburgo ele conhece Emmanuel Levinas, né, que enquanto inscrito na universidade, fazia uma tese sobre Rússia. Né? E, por causa da amizade com Levinas, Blanchot teve contato não somente com a filosofia e a fenomenologia alemã, mas também com a literatura russa. Né? De sua parte, né? O Blanchot leva a Levinas à literatura francesa, né? Proust, Valéry, sobretudo, né? E, por meio dessa amizade, o Blanchot teve acesso, assim, de uma forma muito precoce, né, à obra, à época, né, recém-publicada de Heidegger, né, que é o Ser e o Tempo. Né, e provavelmente foi um dos primeiros leitores de Ser e o Tempo na França, né, muito antes dela ser traduzida. Durante esses anos, né, de Estrasburgo, quer dizer, a gente está falando aí do finalzinho dos anos 20, né, Blanchot ele não demonstrava mais do que um nacionalismo moderado e um expressivo aristocratismo. Né? Ele é uma figura extremamente aristocrata, que tem uma concepção de cultura muito
muito vinculada a esses valores avessos, né, a uma concepção de massificação, né? Nos anos 30, todavia, né, essa postura se transforma, né? O Blanchot se muda para Paris em 29, né, onde muito rapidamente obtém um diploma em filosofia na Sorbonne e ao mesmo tempo ele começa a estudar medicina, se especializando em neurologia e em psiquiatria, embora ele jamais tenha exercido, né, essa profissão. Enquanto isso, né, inserido então nesse conturbado cenário de sincretismo político e filosófico que marca a década de 30 na França, o Blanchot passa a colaborar como escritor de artigos e se torna membro de comitês editoriais em revistas e jornais de direita e de extrema-direita, né, nomeadamente o L'Insurgé, o Le Rempart, o Combat e o Jornal de Debate. Segundo o Christopher Pidon, que é esse sim, né, um grande especialista em Blanchot, né, nas participações nesses periódicos, né, o Blanchot expressa em uma linguagem política anticapitalista e antidemocrática toda uma preocupação, né, em restaurar a grandeza de uma cultura corrompida, registrando, então, né, em suas colaborações a preferência e um grande respeito pelas tradições de uma França profunda, né? Então, o que a gente percebe no Blanchot dos anos 20 e, sobretudo, dos anos 30, né, é uma espécie de nostalgia, tanto dessa França que foi enorme no século XIX, né? E também um sentimento muito conservador em relação ao que representa o mundo moderno capitalista, burguês, industrial e urbano, né? Massificado, né? De uma cultura massificada. A partir dos anos 30, né? Pouco a pouco, a literatura vai se tornando uma constante, né? Nos textos do Blanchot, mas ainda, né, ela está longe de ser o centro de sua atenção intelectual, né? Durante os anos 30, a gente pode pensar que o Blanchot atua como um jornalista político, né? E é muito interessante, né? Um desses textos que eu acho que é bastante emblemático, né? Se chama Nem Berlim, nem Moscou. Tá? E nesse texto ele vai desenvolver, né, toda uma argumentação que vai dizer, olha, se a solução alemã não é adequada, né, tampouco a solução soviética, né, ou a solução russa nesse momento. É muito por aí que o Blanchot se movimenta, né, num cenário em que ele percebe uma debilidade enorme da França, ele não consegue ver, né, nas soluções políticas que estão aparecendo naquele momento, nada que para ele, na verdade, seja suficiente ou satisfatório, né? A atuação propriamente política do Blanchot nos anos 30, né, e a relação dessa postura, né, com a sua atividade como escritor e pensador da cultura foram muito problematizadas a partir de uma grande polêmica, né, lançada nos anos 80 por um professor da Universidade de Boston, que se chama Jeffrey Melman. Ele publica um livro, né, em que ele aponta no tom acusatório, né, vários traços não somente de um conservadorismo político, né, mas de um antissemitismo feroz, né, nesses artigos que o Blanchot escreve como jornalista político antes da Segunda Guerra, né. Em 84, o Blanchot escreve a Roger Laporte, né, uma carta em que ele se manifesta sobre essa polêmica, né? Essa correspondência ela é muito importante porque o Blanchot nunca se pronunciou publicamente a respeito disso, né? Então, essa carta digamos assim, o documento que a gente tem a respeito da postura do Blanchot em relação a isso, né?
E nessa carta ele se refere de passagem, né, a uma série de dados incorretos, improcedentes que estariam dentre essas informações que circulavam a seu respeito. Mas mais detidamente, né, ele reflete sobre ética, sobre política. E, bom, o Jean-Luc Nancy publica essa carta num livro mais ou menos recente, foi publicado em 2011, num livro que se chama Passion Politique, né? E, bom, a bem da verdade, né, o que o Blanchot está falando nessa carta é que ele pensa, né, que cada um deve se expressar livremente, de acordo com a sua responsabilidade, e que talvez ele tivesse errado, né, em não ter, né, durante a sua trajetória, revisto, né, ou retornado àquilo que ele escreveu nos anos 30, mas ele fala que, bom, para ele, né, nada se pode fazer contra um livro se não escrever outro, né, e que ele não viu a necessidade de fazer isso, né, principalmente porque nos anos 30, nos anos 40, né, não lhe parecia absurdo, né, reunir os não conformistas de direita e os não conformistas de esquerda, né? Ele ainda, né, toca no fato de que o período imediatamente anterior à guerra e o imediatamente posterior à guerra foi para ele muito conturbado e confuso e extremamente assustador, né? E o que ele percebia, na verdade, de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, né, é que a democracia fora posta em causa e que, na verdade, né, todos os lados haviam abandonado os princípios democráticos, né? Se, de sua parte, né, o Blanchot decide se guardar em silêncio sobre o assunto, né, ele nunca publica nada, a não ser uma pequena narrativa ficcional, perdão, que se chama L'instant de ma mort. Tirando esse texto, né, ele não se coloca publicamente, mas vários intelectuais vêm a público defendê-lo, né? O Jacques Derrida, o Jean-Luc Nancy, o Philippe Lapalabart, né? E dentre eles, né, além deles, né, os principais estudiosos da obra de Blanchot também trataram de nuançar bastante, né, as afirmações de Melman. Eles chamam a atenção, né, sobretudo para o fato de que, primeiro, né, a participação efetiva de Blanchot em qualquer movimento antes da guerra foi praticamente nula, né? Então ele não teria sido um militante de qualquer causa, né? Muito embora ele tenha escrito né, enfim, uma série de artigos, né, com esse tom conservador e mesmo antissemita. Em segundo lugar, né, o Blanchot vai abandonando essa atividade de jornalista político a partir de 1938, né, quer dizer, então, antes de estourar a Segunda Guerra. E a sua postura política já é bastante diferente no inicinho, né, no imediato pós-guerra, né, os textos que ele publica já a partir de 1945 têm um outro tom, né? E, em terceiro lugar, né, o Blanchot se engaja, né, na luta política ao lado de intelectuais comunistas, como o Robert Antelme e a Marguerite Duras, contra o colonialismo francês e contra o general de Gaulle, né, a partir já de 1958. Né. Ainda, né, eu gostaria de mencionar assim, né, alguns estudos críticos reflexivos sobre o Blanchot, né, que parecem consolidar essa direção, né. Philippe Mesnard desenvolve, né, o argumento de que o Blanchot jamais teria sido nazista, nem mesmo hitlerista, né, enfim. Todavia, ele nunca deixou de ser um radical, né. Se antes da guerra ele era radicalmente nacionalista,
Depois da guerra, ele é radicalmente um antinacionalista. O intelectual teria vivido, então, né, entre os anos 40 e 50, uma espécie de conversão, né, da direita para a esquerda. Né? A guerra, evidentemente, tem um impacto muito significativo na consciência e nos valores de Blanchot. Né? Ele entende, né, que a França está entrando em colapso e a derrota, né, porque a França não sai vencedora desse conflito, né, redobra a crise latente que o Blanchot traz consigo e amplifica, né, a fragilidade da sua relação consigo mesmo e com os outros. Né? A travessia da ocupação francesa, né, enfim, toda a trajetória da República de Vichy é, para Blanchot, uma espécie de revelação do horror e da mediocridade, né? Não somente do mundo, né, mas dele, né, também. Né? Então, é como uma espécie de apocalipse que o Blanchot vivencia essa passagem, né, dos anos de guerra. Né? Após a guerra, né, realmente a escrita do Blanchot demonstra, ela se torna uma espécie de luto, né? Um luto quase impossível, né? Algo que é muito sensível nos seus textos. Né? Uma outra figura que é bastante importante, eu já falei dele, né, que é o Christophe Bidin. Ele defende, né, que os anos 30 são uma espécie de momento de formação do Blanchot. Né? E, na verdade, ele é realmente jovem, né, nesse momento. E, para ele, né, para o Bidin, o verdadeiro amadurecimento do pensamento do Blanchot ocorre nos anos 40, ainda mais especificamente depois da guerra. Né? Se a gente deixar, né, segundo o Bidin, de prestar atenção em textos que são muito raros, né, e isolados, né, o que a gente percebe nesses textos dos anos 30 é um jornalista, um jovem jornalista brilhante, né, que ainda não é um escritor, né, e que, na verdade, está vivenciando ali um período, enfim, bastante turbulento da sua própria experiência intelectual. Né? Uhum. Então, afirma o Christophe Bidin, né, que o pensamento do Blanchot é um pensamento longo e lento, né? E que vai ali como que maturando, né, uma experiência íntima que está extremamente vinculada aos grandes problemas que ele trata durante toda a vida, né, que é o problema da morte e da escrita. Né? Eu acho que ainda tem uma terceira figura que vale a pena citar, né, que é o Leslie Hill, um norte-americano que também é um dos maiores especialistas em Blanchot. Né? E ele sublinha que, nessa polêmica, né, o mais importante não seria tentar resgatar nos textos jornalísticos de Blanchot elementos para uma acusação, que, na verdade, né, é uma coisa difícil de se fazer num período muito nebuloso. Né? Mas o interessante, na verdade, seria perceber, né, nesses primeiros textos, né, quando o Blanchot trata especificamente de literatura e de arte, né, o que se encontra ali, né, é o princípio de uma ideia de supremacia da arte como refundação, ao mesmo tempo política e metapolítica da cultura francesa, né? Sendo então esse princípio defendido como um orientador de um projeto de estética nacional em resposta, né, ao diagnóstico de falência e de degeneração dessa cultura. Então, veja, né? De fato, talvez seja mais interessante, né, ao invés de pensar se o Blanchot era ou não nazista, de entender os elementos conservadores que existem ali em relação, né, à arte e à literatura, né? Porque, de fato, há uma estetização do político e uma politização da experiência estética
nesses textos, né? A inquietude que alimenta, né, o desejo por estabilidade existencial fundamentada numa experiência estética, face à descoberta do mundo e da humanidade como uma catástrofe, ela se situa, né, no fundo da ambiguidade que a gente encontra nos ensaios de Blanchot. Isso é uma coisa com que eu concordo. Joia, muito bom esse mapeamento, Aline. Na sua tese, você coloca, abre aspas, escrever e morrer são experiências absolutamente ligadas à força de um êxtase de antecipação da morte e uma força de repetição, fecha aspas. E coloca também que o pós-guerra e a falta de sentido da vida no século XX permitiram Blanchot uma experiência de radicalismo e ambiguidade na escrita. Como é que seria esse radicalismo e essa ambiguidade? Pois é, a questão acabou ficando super complexa e dessa, eu acho que eu não sou capaz de respondê-la, né? Mas eu vou tentar, pelo menos, clarear um pouco as coisas e, enfim, né? Talvez reformular um pouco. Antes de tudo, né? Morrer. A morte e o morrer suscitam complexos conjuntos de representações que, né, enfim, acabam espraiando seus problemas por uma série de disciplinas, né? A teologia, a história, a filosofia, a sociologia, a demografia, a psicologia, a economia, a criminologia, o urbanismo, né? Todas essas são ciências, né, que tomam de alguma maneira para si, né, o problema da morte e do morrer, né? A morte, portanto, né, se entendida aquilo que pode ser uma experiência cognoscível, né, ou seja ela um fenômeno coletivo ou individual, ela é objeto de trabalhos historiográficos, de trabalhos sociológicos, né, enfim, bastante interessantes, né? Mas se a gente tem que levar em consideração o fato de que todas essas formas de pensar a morte, né, não a esgotam, né? Porque a relação com a morte, né, a forma como ela afeta a vida, né, o seu impacto sobre a duração do tempo em que se vive, sua irrupção no tempo, né, ou sua erupção para fora do tempo, né, tudo isso, né, não pode ser assimilado como uma experiência que se pode conhecer, né? Então, se existe uma face do problema que a gente chama de morte, que pode ser tratado, né, como um objeto cognoscível, né, existe uma parte desse território, né, que não é, né, enfim, uma experiência que se dá ao conhecimento, né? Então, não se trata, né, de pensar que é uma imperfeição ou deficiência do conhecimento, né? Mas do fato de que, né? Mas isso decorre do fato de que aquilo que a gente busca, né, no caso de uma reflexão sobre a morte, né, se subtrai a toda possibilidade de experimentar e de conhecer, né? Porque afinal de contas, né, não é possível, né, enfim, experimentar a morte e falar sobre ela, né? A não ser, enfim, em alguns casos, mas aí envolve a crença, enfim, né? Uhum. Bom, mas antes de tudo, né, quando a gente fala então, né, da morte e do morrer nesse viés, né, antes de tudo de uma falta da experiência da morte que a gente fala, né, como uma modalidade temporal, né, que exige mais do que qualquer coisa escrever, né?
No Corpus Fraturado, que é a obra de Blanchot, né, a emergência da configuração da imagem da morte, da maneira como eu entendo, né, está ligada de forma permanente, né, a uma incessante remissão a uma emoção, ou melhor, a um aturdimento, né, que se dá em relação a uma anterioridade antecipada, né, um êxtase, uma espécie de revelação sem revelação, um segredo quebrado, né, que parece, então, tentar explicar, né, a decisão pela qual, né, a partir do esgotamento do sentimentalismo psicológico, né, pode libertar aquilo que é aquilo que Blanchot já não chama simplesmente de literatura, mas de escrita, né? Isso quer dizer, o Blanchot compreende a escrita literária como uma linguagem direcionada para o ponto e aporia em que tudo começa e para onde, de alguma maneira, tudo retorna, né? Nascimento e morte. Então, quando eu digo, né, a respeito de uma anterioridade antecipada, né, eu quero dizer a respeito disso, né? É uma escrita que se direciona para esse lugar que é anterior. É anterior por quê? Porque é de lá que tudo parte, né? Mas ele é antecipado por quê? Porque sem essa antecipação, né, o que existe é a própria morte, né? Então, o movimento de escrita antecipa aquilo que é anterior, né, a esse lugar, né, a esse ponto onde tudo começa e para onde tudo retorna, né? A escrita, ela fala sobre isso, né? Esse ponto, então, né, que é um ponto, que é uma aporia, né? Ele é em si uma totalidade inacessível, né? É claro, ninguém pode representar, ou seja, né, dar a si, né, a imagem de seu nascimento, né, ou de sua morte. Veja bem, né? É claro que não se trata aqui, né, de reduzir a questão da escrita a um problema psicológico, né? Mas trata-se o tempo inteiro de pensar, né? Primeiro, o Blanchot está falando aqui, né, de uma cosmovisão cristã, evidentemente, né? E ele está pensando o tempo inteiro, né, que esse lugar do qual nós partimos, né, é uma totalidade inacessível, né? E que quando nós escrevemos, né, de alguma maneira nós estamos retornando a esse lugar ao qual chegaremos quando tudo acabar. Então, a escrita, ela é uma representação desse irrepresentável, né? O Blanchot, ele encontra esse aturdimento, né? Essa emoção ou, né, êxtase dessa anterioridade antecipada na escrita literária, né? Essa escrita, então, ela é um movimento que sempre recomeça, né? Ela toca o vazio do passado e o vazio do futuro, né? A escrita, ela tem aqui uma potência ritual, não é? É aqui que eu vejo a proximidade, né, que o Blanchot permite estabelecer entre a experiência literária e a experiência do rito, né? A experiência que é objeto da antropologia, né? Para o Blanchot, a literatura busca e se enamora, né, desse momento de uma autenticidade mais original e extrema, né? A escrita quer e não pode abraçar esse inapreensível, né? Então, a escrita busca antecipar esse anterior, né? Mas ela não pode fazer isso, né? Essa contrariedade marca o ato de escrever e toda a sua dificuldade.
Escrever para o Blanchot é isso, né? É fazer esse movimento em direção ao irrepresentável e o que sobra, né? E a escrita, né? Ela é um resto desse deslocamento em direção a esse vazio do passado e do futuro, né? Esse lugar, então, né? Retomo isso, né? Esse tudo, né? De onde partimos e, de alguma forma, né? Ao qual retornamos, né? Parte da questão, né? Diz respeito ao problema do sentido e sobre o pós-guerra, né? Pois bem, junto à Revolução Francesa, as duas guerras, né, as duas grandes guerras, são os eventos históricos de maior impacto para a reflexão sobre a morte e a escrita nos ensaios do Blanchot, né? E o que a gente percebe quando pensa, né, sobre a sociabilidade intelectual, social e política a respeito da imagem da morte é que há, né, um efeito produzido ao final de uma linha diacrônica que emerge com a Revolução Francesa, né, e que termina aí, né, nas duas grandes guerras. E esse efeito, né, é o efeito de uma inversão. Quer dizer, a imagem da morte durante a Revolução Francesa, na Guerra Franco-Prussiana e até a Primeira Guerra, né, ela tendia a atuar como uma espécie de instância de sentido para a conformação de um futuro político compartilhado entre vivos e mortos no horizonte de uma nação. Com as duas guerras, né, com as grandes guerras, e especialmente na Segunda Guerra, as coisas mudam, né? A tendência será representar a morte menos como uma resposta e mais como uma interrogação, né, como uma demanda. Entre morte e sentido, né, não mais uma relação de fundação intermediada pela totalidade individual da nação, mas algo cujo sentido permanece a ser encontrado, né? Então, não se trata de uma falta de sentido da vida no século XX, né? Mas da experiência socialmente compartilhada de que esse sentido, né, só se estabelece enquanto busca, né? Nos ensaios de Blanchot, essa sensibilidade ela ganha o traço firme de esvaziamento e negatividade, né? Nesse sentido, é possível pensar, né, que as grandes guerras atuam como uma espécie de dínamo, né, que expande e generaliza o sentimento de falta de sentido e de referencialização. É isso. É isso. Ok, então tá. Joia, né? Ali, mudando um pouquinho o tópico, você trabalha com a produção de um autor de enorme importância nos estudos literários, não só brasileiros, mas fora também, né? Que é o Luiz Costa Lima. E eu queria que você comentasse aí, pensando só em graduandos aí, da início, assim, no curso de letras, assim, quem é o Luiz Costa Lima, qual que é a relevância dele aí para a teoria da literatura? Bom, como eu vejo, né, a relevância do Costa Lima, né? É claro que, antes de mais nada, na minha vivência pessoal, embora ela não seja, né, enfim, nada relevante, né, o impacto da obra do Luiz Costa Lima, né, e da pessoa dele é enorme. Realmente, assim, eu vinha de uma graduação em História, né, com um mestrado sobre Jacques Derrida, mas tratando, né, de um objeto vinculado à produção do conhecimento histórico. E, bom, no doutorado, conheço o Costa Lima, que veio a se tornar meu orientador, e realmente isso foi a guinada que me fez, né, enfim, hoje ter me tornado, né, uma professora de teoria da literatura, né? No quadro intelectual e sociocultural brasileiro, né, eu percebo que
a maior relevância, né, da obra do Costa Lima é, em primeiro lugar, né, o fato de que ela permite enfocar, né, questões da teoria da literatura sob um ângulo que difere das tradições teóricas que são mais célebres, né, no nosso meio intelectual, né? Então, o Luiz apresenta, né, uma visada alternativa mesmo, né, àquilo que é vinculado à escola de Frankfurt, né, seja ali nas figuras do Adorno, àquilo que é postulado por uma sociologia literária e pela via francesa que bebe, né, indubitavelmente em Heidegger, né? Então, a questão da escrita, do discurso e da representação, né, são colocadas, né, sob um olhar muito específico, né, na obra do Costa Lima, que se deve, né, esse olhar se deve à tematização original, né, que ele faz do tema da mimesis, né, e dos produtos ficcionais, né? Quer dizer, então toda uma elaboração teórica que ele procede, né, por meio de noções como ambiência histórica, os frames, né, toda a rede conceitual que aparece ao redor, né, da noção de controle do imaginário, tudo isso abre um caminho diferente, né? Eu acho que a obra do Costa Lima oferece respostas diferentes, né, aquelas oferecidas, né, seja pelo textualismo do Jacques Derrida, pela sociologia literária e histórica, né, uspiana, mesmo diferente do caminho aberto pelo Jacques Rancière, ou por aquilo, né, enfim, que o Didi Berman oferece hoje, né? O Costa Lima ele tem a oferecer um caminho diferente e divergente, né, dessas correntes todas, né? Um outro ponto fundamental, eu acho, né, a morte do sujeito, né? O Costa Lima contrapõe a construção de uma subjetividade fraturada, né? O que abre todo um veio de pensamento filosófico e teórico a ser explorado, né? Os estudos de teoria da literatura, né, feitos pelo Costa Lima, eles permitem calcar melhor o lugar da perspectiva historiográfica em relação ao literário, né? Se, por um lado, né, não é possível considerar, né, o artefato literário apenas em sua forma, né? Por outro lado, também, né, subordinar a especificidade da literatura a uma contextualização também é perder, né, de vista aquilo que é a contribuição do fenômeno literário, que é ser, né, um meio de reflexão para a subjetividade. Eu acredito, né, realmente que a trajetória e o pensamento do Luiz Costa Lima trazem, enfim, uma contribuição fundamental, né, à teorização da ficcionalidade, e não só, né, não só os problemas, né, específicos da teoria da literatura, mas também, né, toda uma atenção voltada aos padrões de reflexividade pelos quais, né, a relação entre o discurso, né, e aquilo que lhe escapa é colocado. Nesse sentido, né, eu vejo ainda que há algo de muito precioso ainda a ser explorado na obra do Costa Lima, né, que diz respeito justamente aos problemas colocados hoje enfim, né, pelas fake news, pela dificuldade, né, em se entender o lugar da verdade e a sua contraposição ao ficcional. Joia.
Muito bom. No último artigo seu, a partir do Silviano Santiago, você trabalha um dos objetos atuais que você tem trabalhado, que é a performance, né, um conceito, né? Essa, né, a performance, né, por exemplo, para o Carlson, Martin Carlson, seria uma espécie de movimento experimental, né, que flerta com teatro e dança. A performance muitas vezes é associada à body art, essa arte do corpo. Muitas vezes ela não tem uma preocupação com a previsibilidade, com a lógica narrativa, né? Diferentemente do teatro, que costuma ter isso, né? Principalmente teatro mais tradicional. E normalmente a performance ela usa do corpo, né? O corpo, ao mesmo tempo que é sujeito, é objeto. Pensando nisso aí, né? Nesse texto que você escreveu recentemente, aí, como é que você vê a relação da performance, né? Com a ideia de superastro, né? Esse trabalho, esse conceito que você trabalha lá no artigo. Bom, nesse texto, né, eu procuro fazer uma espécie de exercício teórico, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E a partir dessa noção que o Silviano Santiago mobiliza no artigo que se chama Superastro, né? E na minha hipótese, né, eu tento não considerar o superastro, né, o sujeito de uma performance, né, quer dizer, o performista encarnado por excelência no ícone Caetano Veloso, né, maior representante que era, né, o maior representante da cultura jovem na época da publicação desse texto. E, na verdade, pensando, né, no Caetano hoje, né? Hoje vai ter live do Caetano, inclusive, né? Pensando ainda, né, no lugar que o Caetano consegue, né, enfim, na capacidade de reinvenção dele o tempo inteiro, né? Eu acho que ele continua sendo aí, né, realmente o ícone dessa expressão superastro, né? Mas eu tento não considerar, né, o superastro a partir dessa ideia do sujeito de uma performance, né? Mas eu também não tomo como um conceito, né? Eu penso, então, o superastro como um refinado operador interpretativo que torna possível um exercício de teorização inserido, né, nesse horizonte conceitual e fenomênico aberto pela performance, né? E pelo modo temporal, né, que perpassa a performance, que é a presença, né? Então, o superastro, ele é como se fosse corpo, né? Mas ele não é corpo, né? Ele é como se fosse, né? Ele é uma interioridade vazia, sem identidade, e comporta-se como corpo em movimento, né? Então, quer dizer, tem uma configuração que, ao interiorizar o que lhe é, né, exterior e estrangeiro, engendra a si mesmo como potência anônima e singular, né? Então, o superastro, ele não se apresenta como um meio que estende o corpo. Ele suga, né, o que está ao redor e oferece, então, para essa dispersão, um modelo, né, plástico e mutável, né? Então, o superastro ele é uma proposta de modelagem para a dispersão cotidiana, né? Então, o superastro, pensado, então, né, como uma função teórica, ele está sempre em trânsito, né, entre as dimensões do real e aquilo que o escapa, né? O superastro, então, ele vai de um lugar para o outro, né, sem a essa fronteira se submeter. Ele é, a bem da verdade, então, a própria cinética, né, entre polos não estáveis de um espaço em que ele, né, não conforma enquanto uma diferença, né, mas como uma possibilidade de reconhecimento das dissonâncias e dos ruídos, né, entre palco e tela e a vida real, né? Então, a possibilidade de reconhecer a diferença está sempre em aberto, porque o superastro, porque ele não precisa de uma identidade, né, ele não se parece com nada a não ser consigo mesmo, né? E para ser ele mesmo, o superastro muda o tempo inteiro, né? E nessas diferentes mutações, né, ele acaba tornando visível, né,
diferentes configurações. Em outras palavras, né, por meio do superastro, quer dizer, então pensando aqui, né, o superastro como uma função teórica, né, a diferença se faz ver, né? Bom, a hipótese que eu desenvolvo, então, nesse texto, né, é que o superastro permite enfrentar o estado de imediata empiricidade, né, usando o termo do Zumthor, da performance, né, que está sempre ligada à presença irrefletida. Então, qual que é o problema da performance, né, se a gente quiser ver dessa maneira, né? O problema da performance é que ela é, né, um imediato e refletido presente que se apresenta, né? O superastro, ele permite, ou permitiria, né, de acordo com a minha hipótese, teorizar a performance, né? Algo que em si mesmo a performance não permite, justamente porque, né, o seu modo temporal é o dessa presença que se apresenta em sua, né, enfim, de uma maneira imediata e refletida. Então, assim, na fluidez da curtição, que seria a performance, né, o superastro atua como uma espécie de agente de coagulação, né? No instância da presença performática, o superastro ele não é amorfo ou inefável, né? Ele não é irredutível a si mesmo. Ao contrário, né? Ele dá a forma, ele configura plasticamente um modo de estar, né? O superastro, então, ele é um corpo presente, mas ele não é apenas corpo presente, né? Ele é corpo, voz, letra, acessórios, música, né? Tudo aquilo direcionados, né, como um feixe de luz que, né, numa profusão de estímulos, indica um caminho, né? A minha hipótese era essa, né? Que o superastro ele é capaz de imprimir uma forma à dispersão da performance. Ok. Joia, Aline. Caminhando agora, então, fechar nossa entrevista, eu queria que a gente pensasse sobre a formação na área de humanas, Aline. Principalmente nesse contexto agora do século XXI, né? Você tem formação em História, atua na Letras, e queria que você comentasse, né, para quem está entrando no curso de Humanas hoje, ou pensa em entrar, candidatos aí do Enem, coisa do tipo, assim, como é que a formação na área de Humanas te ajudou, assim, a atuar no mundo hoje? Bom, eu acredito que a formação em Humanidades e Letras, eu acredito que essa formação colabora, né, para que os indivíduos, né, se tornem capazes de entender, né, que aquilo que orienta as nossas ações no mundo público não são apenas princípios racionais, né, no sentido instrumental, né, da racionalidade meio e fim, né, mas todo um conjunto de valores, de crenças e de afetos, né? Então, nesse sentido, a formação em Humanas e Letras, ela contribuiria para sofisticar, né, uma relação com o nosso entorno, né? Dito isso, né, é importante, né, enfim, dizer que eu fico muito angustiada, né, em pensar a respeito da minha atuação no mundo, sabe? Todo o conjunto das minhas ações, né, né, o mundo em que elas se projetam me parecem extremamente aflitivos, né? Eu acho que uma formação em Humanas, né, deve contribuir, né, para ampliar a nossa sensibilidade intelectual, para ampliar a nossa capacidade de escuta e de entendimento, né, e ao mesmo tempo, né, ela deveria aguçar a nossa capacidade crítica e a independência de espírito, né? Mas eu digo isso completamente sem certeza, né? Uhum, uhum.
sem certeza, mas com uma grande esperança, né? Esperança de que ainda exista tempo e espaço, né, para a elevação de espírito, né, e cultivo intelectual que permita, né, ao pensamento transitar, né, não apenas pelas figuras de ruína e de desabamento que nos cercam, né, mas também pela força contrária, né, que é a vontade de edificação, né? Mas a bem da verdade é que, de toda forma, né, com formação em humanas e letras, ou sem formação em história, né, em humanas e letras, não há garantias. Né? Eu acho que essa é o ponto de partida do nosso século XXI. Né? Não, nada está garantido. Para mim é isso. Ok. É estimulante, mas é meio angustiante, né?